As profecias de Jesus sobre Israel foram proferidas em um contexto histórico específico, marcado pela expectativa messiânica. O contexto histórico das profecias é caracterizado pela tensão política e religiosa na região. Compreender o contexto histórico é crucial para interpretar corretamente o significado original das palavras de Jesus. A correta interpretação das profecias de Jesus é relevante para o entendimento do futuro. As profecias de Jesus sobre Israel incluem a destruição do Templo de Jerusalém. Outra profecia é a dispersão do povo judeu por várias nações. As profecias também prevêem a posterior reunião do povo judeu na Terra Prometida. O moderno Estado de Israel representa um cumprimento notável dessas profecias. O cumprimento das profecias de Jesus sobre Israel sinaliza a proximidade dos tempos finais. Este cumprimento profético serve como um chamado à Igreja e ao povo judeu para a vigilância e estudo das Escrituras. A preparação para os eventos futuros requer a manutenção da fé e da esperança na promessa do reino de Deus. Você já parou para refletir sobre as palavras que o próprio Jesus proferiu a respeito do futuro de Israel? Palavras que ecoam através dos séculos, carregadas de um significado profundo, espiritual e escatológico. Hoje, somos convidados a mergulhar em um dos temas mais poderosos e fascinantes da Bíblia, as 10 profecias de Jesus sobre Israel. Profecias que revelam não apenas o destino de uma nação, mas o plano divino para toda a humanidade. Israel, um povo escolhido por Deus, com uma história marcada por promessas, alianças, conflitos e milagres, está no centro dessas mensagens. Proféticas, Jesus, o Messias, conhecedor dos tempos e dos corações, não apenas profetizou acontecimentos futuros, mas também deixou uma esperança viva que ultrapassa as barreiras do tempo, da cultura e das dificuldades. É uma esperança que fala diretamente ao nosso coração hoje, em meio a um mundo conturbado, cheio de incertezas, conflitos e buscas por sentido. Neste vídeo, vamos explorar essas profecias como um fio condutor que nos conecta com a soberania de Deus, com a fidelidade de suas promessas e com a certeza de que Ele está no controle absoluto da história. Desde a destruição do templo, passando pela dispersão do povo judeu entre as nações, até a promessa da volta gloriosa de Cristo no Monte das Oliveiras, cada profecia é uma peça fundamental desse grande quebra-cabeça espiritual que ainda está se revelando diante dos nossos olhos. Se você é cristão, evangélico, judeu ou cristão judeu, essas palavras são para você. São um convite para entender o que Deus tem feito, está fazendo e fará por Israel e por todas as nações. São um chamado à fé, à oração, à esperança e à ação. Porque a história de Israel é também a história da nossa redenção, do cumprimento das promessas do Deus vivo que nunca falha. Neste tempo em que Jerusalém e o Oriente Médio são notícia diária, em que os conflitos parecem intermináveis e as tensões religiosas alcançam o mundo todo, compreender as profecias de Jesus sobre Israel é mais urgente do que nunca. Elas nos trazem luz em meio à escuridão, direção em meio à confusão e a certeza de que, apesar das batalhas, o reino de Deus está avançando. Prepare seu coração para uma jornada espiritual profunda e transformadora. Aqui, cada profecia será desvendada com clareza, fé e respeito, trazendo à tona o que está escrito e o que o Espírito Santo quer revelar para nós hoje. Porque as palavras de Jesus não são apenas para serem lidas, mas para serem vividas, para nos fortalecerem na caminhada e nos prepararem para o que está por vir. Fique conosco até o fim e permita que essa mensagem fortaleça sua fé, renove sua esperança e desperte um amor ainda maior por Israel e pelo plano eterno de Deus. O tempo é agora. A palavra está viva. E o cumprimento das profecias está mais próximo do que imaginamos.
Seja bem-vindo a esta reflexão sagrada. Que o Espírito Santo guie nossos corações e abra nossos olhos para as verdades eternas que Jesus nos deixou sobre Israel. Se esta mensagem está edificando sua vida, peço que se inscreva no canal agora. Curta o vídeo, assista até o final e deixe seu comentário. Tudo o que você fizer é muito importante para ajudar este canal a crescer e continuar com a missão de anunciar as palavras de Jesus para o maior número de pessoas possível. Gratidão. E agora, vamos voltar para a mensagem. Profecia 1. A destruição do Templo de Jerusalém. Jesus saiu do templo e estava indo embora, quando seus discípulos se aproximaram para chamar sua atenção para a beleza do templo. Ele lhes disse: "Vocês estão vendo tudo isto? Eu lhes asseguro que não ficará aqui pedra sobre pedra, será tudo destruído." Mateus 24, 1-2. NVI. Jesus, naquele momento, estava falando para seus discípulos no contexto do templo em Jerusalém, que para o povo judeu era o centro da adoração e da vida religiosa. O templo era um símbolo da presença de Deus no meio do seu povo, construído com esmero e dedicação. No entanto, Jesus, com uma autoridade profética profunda, anuncia que aquela grandiosidade não permaneceria, que o templo seria destruído por completo, sem que nenhuma pedra ficasse sobre outra pedra. Essa profecia se cumpriu menos de 40 anos depois, no ano 70 d.C., quando o exército romano, sob o comando do general Tito, sitiou Jerusalém e destruiu o templo, deixando o povo judeu em uma grande tribulação e dispersão. Historicamente, a destruição do templo marcou um ponto de virada para o povo judeu, que perdeu seu centro de culto, e também para os cristãos, que passaram a entender que a presença de Deus não estava mais confinada a um templo físico, mas em Jesus Cristo e na Igreja. Profeticamente, essa destruição simboliza o juízo de Deus sobre a rejeição do Messias, um aviso sobre o fim dos tempos e o estabelecimento de uma nova aliança, que não dependeria mais do templo material. Essa palavra pronunciada por Jesus nos convida a refletir sobre o valor da fé viva e da presença espiritual de Deus que ultrapassa muros e pedras. Essa profecia tem uma dimensão teológica profunda. O Templo de Jerusalém representava a glória e a santidade de Deus entre o seu povo, um lugar onde o céu e a terra pareciam se encontrar. Ao anunciar a destruição do templo, Jesus sinaliza que a antiga aliança, baseada no sistema sacrificial e no culto do templo, estava chegando ao fim. Ele mesmo é o verdadeiro templo, o lugar onde Deus habita entre os homens, como o próprio Jesus declarou em João 2,19: "Destruam este templo, e em 3 dias eu o levantarei." A queda do templo não é apenas um evento histórico, mas um símbolo da transição para a nova aliança inaugurada por Cristo, na qual o acesso a Deus é possível através do Espírito Santo, e não mais por meio de um edifício. Do ponto de vista teológico, essa profecia mostra o juízo divino sobre o povo que rejeitou o Messias, mas também revela a graça de Deus, que estende a salvação a todas as nações, abrindo um novo caminho para a comunhão com Ele. Essa revelação muda radicalmente a forma como a fé é vivida, destacando a centralidade de Jesus como o ponto de encontro entre Deus e a humanidade. Hoje, essa profecia ainda fala poderosamente ao povo de Israel e à Igreja. O templo físico não está mais de pé, mas o chamado para a verdadeira adoração, em espírito e em verdade, permanece vivo e urgente. Israel, uma nação que tem enfrentado inúmeros conflitos, vê nas palavras de Jesus um sinal de esperança e de advertência, pois, apesar das tribulações e das disputas territoriais, a presença de Deus não depende de muros ou de estruturas, mas da fé e da comunhão com o Messias prometido.
Para a Igreja, essa profecia reforça que somos o templo vivo do Espírito Santo, chamados a viver em unidade e amor, sendo sal e luz no mundo. Os conflitos atuais em Jerusalém e na região do Oriente Médio, com suas tensões políticas e religiosas, mostram que a profecia de Jesus ainda está viva, convidando a todos para o arrependimento, para o diálogo e para a busca da paz. Essa realidade desafia cristãos e judeus a caminhar juntos na esperança da restauração completa, quando a paz de Deus reinará definitivamente. Portanto, essa profecia não é apenas um relato do passado, mas uma mensagem vibrante para os tempos atuais, ensinando-nos a confiar em Deus, a buscar a verdadeira adoração e a trabalhar pela paz, mesmo em meio às dificuldades. Profecia 2. A grande tribulação sobre Jerusalém. Quando vocês virem Jerusalém cercada por exércitos, saibam que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judéia devem fugir para os montes, os que estiverem dentro da cidade devem sair dela, e os que estiverem no campo não devem voltar para buscá-la. Haverá uma grande aflição naquele tempo, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Naquele tempo, se não fossem abreviados aqueles dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Lucas 21:20. A 24, nos tempos em que Jesus fez essa profecia, Jerusalém era a cidade central da fé e identidade do povo judeu. O cerco que se aproximava, anunciado por Jesus, se cumpriu em 70 d.C., quando as tropas romanas sitiaram a cidade e provocaram um sofrimento profundo e prolongado ao povo. A grande tribulação que Jesus menciona não foi apenas um evento militar, mas uma catástrofe espiritual e social, marcada por destruição, morte e deslocamento. Os que puderam escapar foram aconselhados a fugir para os montes, simbolizando a urgência da salvação e do afastamento do juízo iminente. Essa profecia vai além da mera história. Ela contém uma mensagem escatológica que aponta para tempos finais em que o sofrimento será intenso, mas controlado pela misericórdia divina para preservar a vida dos eleitos. O contexto histórico mostra uma época de crise que alterou profundamente a história do povo de Israel e do mundo, simbolizando a necessidade de preparar o coração e a mente para a manifestação do reino de Deus. Assim, essa palavra profética permanece um alerta e um convite à vigilância espiritual. Teologicamente, essa profecia revela o caráter do juízo divino, que é justo, severo, mas também cheio de misericórdia. A grande tribulação representa a purificação e o ajuste necessário para o cumprimento do plano redentor de Deus. É um tempo de teste, onde o sofrimento pode ser um instrumento para despertar a fé verdadeira e a dependência do Senhor. A advertência de Jesus é clara. É preciso estar alerta, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, pois o juízo divino está próximo e somente os que perseverarem na fé serão preservados. O conceito dos eleitos demonstra a soberania de Deus sobre a história, que mesmo no meio da dor e da destruição, mantém seu povo amado e prepara o caminho para a restauração final. Esta profecia enfatiza a necessidade de arrependimento, vigilância e confiança, lembrando que a fidelidade a Deus é essencial para atravessar as tempestades da vida e dos tempos finais. Na atualidade, esta profecia continua profundamente relevante, especialmente para o povo de Israel e para a Igreja no mundo inteiro. O cenário geopolítico do Oriente Médio ainda é marcado por tensões, conflitos e ameaças constantes, como um lembrete de que a paz plena ainda não chegou. Para Israel, as palavras de Jesus são um chamado para a preparação espiritual e para a busca da paz verdadeira, aquela que só pode vir de Deus. Para a Igreja, é um convite para permanecer firme na fé,
consciente dos desafios e sofrimentos que podem surgir, mas confiantes na promessa de proteção divina para os eleitos. Os conflitos atuais entre Israel e seus adversários mostram que a profecia da grande tribulação não é apenas uma memória do passado, mas um alerta para os tempos presentes e futuros, instando cristãos e judeus a orar pela paz, pelo entendimento e pela reconciliação. Essa realidade exige maturidade espiritual, coragem e amor, pois, mesmo em meio às crises, Deus continua atuando para cumprir seu propósito redentor na história da humanidade. Profecia 3. A dispersão dos judeus entre as nações. E cairão ao fio da espada, e serão levados cativos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Lucas 21, 24. Nos tempos de Jesus, o povo judeu vivia sob forte pressão política e social, dominado por impérios que disputavam o controle da região da Judéia. A profecia da dispersão dos judeus entre as nações, pronunciada por Jesus, indicava um futuro em que o povo escolhido sofreria perseguições severas, sendo forçado a deixar sua terra e espalhar-se pelo mundo. Essa dispersão histórica, conhecida como diáspora, teve início com a destruição do templo e o cerco de Jerusalém pelos romanos em 70 BC. E se estendeu por séculos, marcando profundamente a identidade e a experiência judaica. Essa separação da terra prometida trouxe dor e sofrimento, mas também contribuiu para a preservação da fé e da cultura judaica em meio a nações estrangeiras. Profeticamente, essa dispersão é parte do plano divino, que apesar da aparente derrota, mantém a promessa de restauração. O pisar de Jerusalém pelos gentios representa um período em que a cidade estaria sob domínio estrangeiro, até que o tempo determinado por Deus para a volta do povo se completasse. Assim, essa profecia fala de juízo e esperança, de um povo disperso, mas ainda amado e preservado. Esta palavra tem um significado teológico profundo, pois revela como Deus permite a dispersão como parte de um propósito maior. Embora seja um castigo pelo afastamento do povo da aliança, a dispersão também cumpre a função de preparar o caminho para a evangelização das nações, pois os judeus, vivendo entre os povos, mantêm viva a semente da promessa. A profecia mostra o contraste entre o juízo e a misericórdia divina, pois mesmo em meio à dispersão, Deus não abandona seu povo. O tempo dos gentios refere-se ao período em que a influência das nações não judaicas predomina, mas que tem um fim determinado. Teologicamente, isso aponta para o cumprimento dos tempos e para a futura restauração de Israel, quando o Messias será plenamente reconhecido e aceito. Essa dinâmica entre dispersão e retorno, juízo e redenção, destaca a fidelidade de Deus às suas promessas, mesmo quando o povo passa por períodos difíceis. Portanto, a profecia fala de um Deus soberano que rege a história com um propósito redentor, mantendo viva a esperança para Israel e o mundo. Hoje, essa profecia ressoa fortemente diante da realidade mundial. O povo judeu, que passou por séculos de exílio e perseguições, hoje tem sua nação restabelecida em Israel, um milagre histórico e espiritual. No entanto, a dispersão ainda é visível, com milhões de judeus vivendo em diáspora pelo mundo, mantendo tradições e fé apesar dos desafios. Para a Igreja, essa dispersão é uma lembrança da missão de ser sal e luz em todas as nações, cumprindo o chamado de proclamar o Evangelho a todos os povos, assim como Jesus indicou. A profecia também destaca que, apesar das lutas e conflitos que cercam Israel hoje, incluindo disputas territoriais, políticas e religiosas, Deus permanece no controle, guiando a história para o cumprimento das promessas finais. Os conflitos,
atuais, como as tensões entre Israel e seus vizinhos, refletem as dificuldades do tempo dos gentios, mas também a esperança de que esses tempos serão completados e que um novo capítulo se abrirá para Israel e para o mundo. Esse momento requer fé firme, oração constante e unidade entre cristãos judeus e cristãos judeus, que compartilham a esperança na restauração final prometida por Deus. Assim, a dispersão e a esperança de retorno são mensagens que inspiram resistência espiritual, solidariedade e confiança no plano eterno de Deus, mesmo quando o cenário mundial parece turbulento. Profecia 4. A rejeição do Messias pelo povo de Israel. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e não quisestes. Eis que vos deixará a vossa casa deserta, porque não conheceste o tempo da tua visitação. Lucas 19, 41 e 44. Nos dias de Jesus, Jerusalém era o coração da nação judaica, onde o povo esperava ansiosamente o Messias prometido pelas Escrituras. Contudo, Jesus profetizou uma rejeição profunda e dolorosa por parte daquele mesmo povo a quem ele veio salvar. Essa rejeição não se deu de forma isolada, mas se estendeu ao longo dos séculos, manifestando-se na incredulidade, na resistência e até na perseguição contra o Messias e seus seguidores. Historicamente, isso resultou na dispersão e no afastamento do povo de Israel da fé plena em Jesus, como o Cristo. A casa deserta mencionada simboliza o afastamento espiritual, um vazio deixado pela recusa em reconhecer o momento da visitação divina. Essa rejeição não foi apenas um evento do passado, mas um estado espiritual que continuou a desafiar tanto Israel quanto a humanidade. Jesus lamenta por essa situação, mostrando um amor profundo e um desejo ardente de reconciliação, que permanece aberto apesar da resistência. O contexto histórico e profético dessa palavra revela uma dinâmica de tristeza e esperança, em que a rejeição prepara o terreno para a redenção futura. Essa profecia possui uma dimensão teológica fundamental para entender o relacionamento entre Deus e Israel. A rejeição do Messias pelo seu próprio povo é uma realidade dolorosa, mas prevista no plano divino. Ela demonstra a liberdade que Deus concede ao ser humano para aceitar ou rejeitar a sua graça. Essa rejeição também evidencia o mistério da salvação, que, embora primeiramente dirigida a Israel, foi estendida aos gentios, cumprindo a promessa de bênção a todas as nações. Teologicamente, o tempo da visitação representa a oportunidade única de reconhecer e aceitar Jesus como Salvador. A recusa desse convite leva a consequências espirituais sérias, como o abandono e a desolação simbolizados pela casa deserta. Porém, a teologia cristã ensina que a rejeição não é o fim da história, pois Deus mantém sua aliança e promete a restauração de Israel no tempo devido. A profecia ressalta a paciência, o amor e a justiça de Deus, que não força, mas espera pela conversão e arrependimento, reafirmando a esperança messiânica e o cumprimento das promessas divinas. No cenário atual, essa profecia é extremamente significativa para o povo de Israel e para a Igreja global. Israel vive um momento de afirmação nacional, mas também enfrenta desafios espirituais e políticos complexos, incluindo conflitos com seus adversários regionais e questões internas relacionadas à fé e identidade. A rejeição histórica do Messias não anula o chamado para a restauração espiritual e o reconhecimento de Jesus como Salvador, um tema que desperta debates e esperanças entre judeus, cristãos e cristãos judeus. Para a Igreja, essa profecia é um lembrete da importância do amor e da oração por Israel,
e do compromisso em compartilhar o Evangelho com sensibilidade e respeito. Os conflitos atuais ao redor de Jerusalém e no Oriente Médio evidenciam a urgência de buscar a paz, a reconciliação e o entendimento mútuo, sabendo que a rejeição temporária não impedirá o cumprimento das promessas divinas. Essa realidade desafia a fé, pois apesar das tensões e rejeições, Deus está ativo na história, preparando um futuro de redenção e unidade. Assim, a rejeição do Messias não é um ponto final, mas uma etapa no processo de salvação que envolve sofrimento, esperança e a certeza da vitória final de Cristo. Profecia 5. O endurecimento temporário de Israel. Por isso, lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo de ouvido, jamais entenderão, vendo de olhos, jamais verão, pois o coração deste povo se tornou insensível, tornaram seus ouvidos pesados e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Mateus 13, 15. No contexto da época de Jesus, o povo de Israel passava por um processo espiritual difícil. Apesar das inúmeras manifestações divinas e milagres realizados por Jesus, muitos permaneciam cegos para a verdade messiânica. Essa situação de endurecimento espiritual era resultado de um coração fechado e de uma resistência interior à mensagem do reino de Deus. Historicamente, esse endurecimento pode ser entendido como um castigo temporário que permitiu que Israel, como um povo, enfrentasse consequências graves, inclusive a dispersão e o juízo, mas sem perder sua identidade e a promessa divina. Essa condição de insensibilidade não era definitiva, pois o próprio Deus, em sua misericórdia, guardava a possibilidade de arrependimento e restauração futura. A profecia fala de um tempo em que o povo, apesar de ver sinais evidentes, rejeitava a salvação oferecida, o que gerou um estado de cegueira espiritual, um fenômeno que marcou profundamente a história judaica e o plano divino para os últimos tempos. Teologicamente, o endurecimento temporário de Israel representa um mistério na economia da salvação. Deus, em sua soberania, permite que o povo seja endurecido como parte de seu plano para a redenção universal. Esse endurecimento não é um abandono, mas uma disciplina que visa o despertar futuro. A profecia revela que a incredulidade e a dureza do coração são consequências do livre-arbítrio humano, mas que Deus não desistiu do seu povo. Este trecho das Escrituras destaca a justiça e a misericórdia de Deus agindo simultaneamente. O juízo pelo endurecimento e a esperança, da cura e do arrependimento. Do ponto de vista teológico, o endurecimento também serve para ampliar o alcance da salvação, permitindo que os gentios sejam chamados enquanto Israel está temporariamente fechado. Contudo, a promessa da restauração final permanece firme, e Deus trará a cura espiritual para o seu povo no tempo determinado, reafirmando a fidelidade de Deus às suas promessas. Atualmente, essa profecia mantém um impacto muito significativo para Israel e para a Igreja. O endurecimento espiritual de parte do povo judeu, que historicamente resistiu ao reconhecimento de Jesus como Messias, ainda é uma realidade em muitos aspectos, mas isso não significa rejeição eterna. Israel vive desafios contínuos, tanto internos quanto externos, com confrontos geopolíticos e disputas religiosas que refletem tensões espirituais profundas. Para a Igreja, essa profecia é um chamado à paciência, à oração e ao amor para com Israel, reconhecendo que o tempo do despertar espiritual está próximo.
O cenário contemporâneo no Oriente Médio, marcado por conflitos, terrorismo e rivalidades, mostra que a fé é posta à prova, mas também que a ação divina não está parada. O endurecimento temporário é um lembrete da soberania de Deus na história e da necessidade de permanecer vigilante e comprometido com a missão de interceder pela salvação de Israel e das nações. Para cristãos judeus e cristãos judeus, essa profecia reforça a esperança de que, apesar das dificuldades, a redenção final está garantida e que o Espírito Santo continuará a trabalhar para abrir corações e restaurar vidas. Portanto, a realidade dos conflitos atuais e das tensões espirituais é um cenário que exige fé profunda, unidade e a certeza de que Deus está no controle absoluto do tempo e dos acontecimentos. Profecia 6. A cegueira espiritual sobre o povo judeu. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: vocês ouvirão, mas não entenderão. Verão, mas não perceberão. Mateus 13, 14, 15. Na época em que Jesus proferiu essas palavras, a cegueira espiritual do povo judeu já era uma realidade evidente. Embora eles tivessem ouvido os ensinamentos e testemunhado os milagres do Messias, muitos não conseguiam reconhecer a verdade que estava diante de seus olhos. Essa cegueira não era apenas física, mas um estado interior de insensibilidade espiritual, uma recusa em aceitar a luz que Jesus trazia. Historicamente, esse fenômeno tem raízes profundas nas experiências de Israel, que apesar de ser escolhido para ser luz entre as nações, muitas vezes resistiu ao chamado divino. A cegueira espiritual explicava a rejeição do Messias e a dificuldade do povo em compreender o plano de salvação. Esse quadro persistiu por séculos e sua consequência foi o afastamento de muitos da fé verdadeira. A profecia de Jesus enfatiza a necessidade de um despertar espiritual, alertando para os perigos da dureza de coração e da falta de entendimento que separa o homem de Deus. Teologicamente, a cegueira espiritual representa o estado de alienação do homem em relação a Deus. Ela mostra como o pecado pode obscurecer o entendimento e fechar os olhos do coração para a revelação divina. A profecia baseada em Isaías indica que esse estado é o cumprimento da justiça de Deus diante da rejeição persistente. Contudo, essa cegueira não é absoluta nem definitiva, pois Deus promete abrir os olhos espirituais de seu povo no tempo oportuno. A cegueira espiritual do povo judeu é vista como um mistério do plano divino, que inclui um tempo para a evangelização dos gentios e a eventual restauração de Israel. Do ponto de vista teológico, essa condição aponta para a necessidade de arrependimento, fé e abertura para a ação do Espírito Santo, que é o agente da revelação e transformação. Assim, a profecia ressalta tanto a severidade do juízo quanto a esperança da redenção, indicando que Deus está em controle de toda a história. Nos dias atuais, essa profecia se mantém viva diante dos desafios espirituais enfrentados por Israel e pela Igreja. A cegueira espiritual, manifestada na resistência a reconhecer Jesus como Messias, ainda está presente em muitos corações, mas o Espírito de Deus continua a agir para abrir os olhos e transformar vidas. Para o povo de Israel, que enfrenta conflitos intensos na região do Oriente Médio, essa profecia é um chamado para a busca da verdade e do arrependimento. A Igreja, por sua vez, é chamada a orar fervorosamente e a ser instrumento de luz e amor, proclamando o Evangelho com sensibilidade e respeito. Os conflitos atuais, as disputas políticas e religiosas são um cenário onde a fé é testada, mas também onde a esperança deve brilhar. Cristãos
Judeus e cristãos judeus são convidados a permanecer firmes na fé, confiando na ação do Espírito Santo para vencer a cegueira espiritual e preparar o caminho para a restauração final. Essa profecia é um lembrete de que, apesar das dificuldades, Deus está guiando a história e que a vitória espiritual está assegurada para aqueles que perseveram em sua palavra. Profecia 7. A volta dos judeus a Jerusalém, restauração futura. E cairão ao fio da espada, e serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Lucas 21:24. Na época de Jesus, a dispersão dos judeus por todas as nações já era uma realidade iminente devido às pressões políticas e espirituais que cercavam Jerusalém e o povo de Israel. Jesus profetizou que Jerusalém seria pisada pelos gentios, simbolizando o domínio estrangeiro sobre a cidade santa e a perda temporária da soberania judaica. Contudo, essa situação não seria eterna. Ele indicou que a ocupação e o domínio pelas nações durariam apenas até que os tempos dos gentios se completassem. Este é um ponto crucial para a compreensão do plano divino para Israel, pois aponta para um período de espera e provação, seguido de uma restauração futura. A história do povo judeu é marcada por essa alternância entre dispersão e retorno, juízo e esperança. O contexto histórico revela o cumprimento parcial dessa profecia, com o domínio romano no primeiro século, seguido de várias ocupações ao longo dos séculos, até o moderno restabelecimento do Estado de Israel em 1948. Essa promessa abre a porta para o renascimento nacional e espiritual que ainda está em curso. Teologicamente, essa profecia simboliza a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, apesar das aparentes dificuldades e opressões. O tempo dos gentios representa o período em que as nações não judaicas exerceriam influência política e cultural sobre Jerusalém e o povo de Israel. Ainda assim, a profecia aponta para um fim determinado por Deus, quando Israel será plenamente restaurado e reconhecido como o povo escolhido. Essa restauração não é apenas física, mas espiritual, envolvendo o reconhecimento do Messias e a renovação da aliança com Deus. A teologia por trás dessa palavra enfatiza a soberania divina sobre a história humana e o plano redentor, que se desenvolve conforme a vontade do Senhor. Ela reafirma que mesmo quando parece que Israel está subjugado ou afastado, Deus mantém seu povo sob sua proteção e guia. Essa esperança futura é um pilar fundamental para a fé, tanto dos judeus quanto dos cristãos, pois anuncia o cumprimento final da redenção. Hoje, essa profecia tem um impacto tremendo para o povo de Israel e a Igreja Mundial. O retorno dos judeus a Jerusalém e a restauração do Estado de Israel são eventos que muitos reconhecem como cumprimento parcial dessa promessa profética. Entretanto, os conflitos contínuos na região, as disputas territoriais e as tensões religiosas evidenciam que a restauração completa ainda está por vir. Para Israel, essa profecia é um chamado para permanecer firme, buscar a paz e fortalecer a identidade nacional e espiritual diante dos desafios. Para a Igreja, é um convite para apoiar Israel, orar pela paz em Jerusalém e proclamar o Evangelho com esperança e respeito. As tensões atuais, envolvendo adversários históricos e novos inimigos, mostram que a batalha espiritual e política continua, mas a certeza da restauração final renova a coragem dos fiéis. Essa profecia inspira cristãos, judeus e cristãos judeus a caminharem juntos na esperança, confiantes de que Deus está conduzindo a história para o momento glorioso em que Jerusalém será plenamente libertada e reconhecida como a cidade do grande rei.
A restauração futura é um símbolo de esperança para todos que creem nas promessas de Deus, mesmo diante das dificuldades do presente. Profecia 8. O reconhecimento de Jesus como Messias no fim. Digo-lhes que de modo algum me vereis outra vez até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Mateus 23, 39. No tempo de Jesus, o povo judeu estava dividido em suas expectativas messiânicas. Muitos esperavam um libertador político e militar que os livrasse da opressão romana, mas poucos reconheceram Jesus como o Messias prometido. Ao dizer que não o veriam novamente até que proclamassem bendito o que vem em nome do Senhor, Jesus profetizou um futuro reconhecimento messiânico, universal e sincero, que aconteceria no tempo determinado por Deus. Este momento ainda está por vir e está ligado à esperança da restauração completa de Israel e da manifestação gloriosa do Messias. O contexto histórico da rejeição de Jesus revela uma profundidade de tristeza e esperança simultâneas, pois o povo que inicialmente recusou o Salvador terá, em última instância, que reconhecer sua verdadeira identidade. A profecia enfatiza a importância do arrependimento e do reconhecimento público da missão de Jesus para a redenção do mundo. Essa profecia tem uma base teológica fundamental, pois ressalta a fidelidade de Deus em cumprir seu plano de salvação apesar da rejeição inicial. O reconhecimento de Jesus como Messias no fim dos tempos está ligado à manifestação do reino de Deus na terra e ao julgamento final. Essa declaração mostra que o Messias, rejeitado em sua primeira vinda, será plenamente aceito e glorificado na segunda vinda, quando sua realeza será reconhecida por todas as nações. A frase, bendito o que vem em nome do Senhor, remete à aclamação messiânica de Jesus na entrada triunfal em Jerusalém, simbolizando a aceitação pública e a adoração ao Filho de Deus. Teologicamente, essa profecia reafirma a esperança escatológica, a vitória de Cristo sobre o mal e a restauração da comunhão entre Deus e seu povo. É uma promessa de transformação, arrependimento e renovação espiritual, que culminará no triunfo definitivo do reino de Deus. Na atualidade, essa profecia traz uma mensagem poderosa para o povo de Israel e a Igreja. O reconhecimento de Jesus como Messias ainda é um tema central em debates teológicos e espirituais, especialmente entre judeus, cristãos e cristãos judeus. Israel enfrenta desafios políticos e espirituais, com conflitos regionais que parecem prolongar o tempo de espera para essa aceitação plena. Para a Igreja, essa profecia é um chamado à perseverança, à oração fervorosa e ao testemunho fiel, lembrando que a vitória final pertence a Cristo. Os conflitos atuais em Jerusalém e no Oriente Médio revelam a tensão entre rejeição e esperança, entre guerra e paz, mostrando que a história ainda está em movimento. Essa profecia encoraja todos a manterem a fé e a esperança na restauração futura, onde Israel reconhecerá seu Messias e o mundo verá a glória de Deus. Cristãos, judeus e cristãos judeus são convidados a caminhar juntos nessa esperança, promovendo a paz, o amor e a reconciliação enquanto aguardam o cumprimento pleno das promessas divinas. Profecia 9. O Evangelho sendo pregado a todas as nações, incluindo Israel. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, 14. Nos dias de Jesus, o conceito de evangelizar todas as nações era revolucionário para o povo judeu, que tradicionalmente via a si mesmo como o povo escolhido, separado dos gentios. No entanto, Jesus profetizou que o evangelho do reino de Deus seria anunciado globalmente, alcançando não apenas Israel, mas todas as nações da terra.
Essa missão universal representava uma nova era na história da salvação, na qual o amor de Deus e a mensagem da redenção seriam estendidos a todas as pessoas, independentemente de sua origem ou cultura. Historicamente, essa profecia começou a se cumprir após a ressurreição de Jesus, quando os discípulos receberam o Espírito Santo e partiram para pregar o Evangelho em diversas regiões do mundo conhecido na época. A expansão da mensagem cristã atravessou fronteiras, idiomas e tradições, cumprindo o chamado de Jesus para que todos os povos fossem alcançados. Essa profecia aponta para o cumprimento do plano divino que une a humanidade na esperança e na fé, e indica que o fim dos tempos está ligado diretamente à pregação universal do Evangelho. Teologia por trás dessa profecia destaca o caráter inclusivo e redentor do plano de Deus. A proclamação do Evangelho a todas as nações reflete a vontade divina de salvar o mundo inteiro, não apenas um povo específico. Essa universalidade é um aspecto fundamental da mensagem cristã, que promove a reconciliação de toda a criação com o Criador. Teologicamente, essa profecia reafirma a missão da Igreja como instrumento de Deus para a expansão do reino, capacitada pelo Espírito Santo para testemunhar em todas as línguas e culturas. O Evangelho é a luz que dissipa as trevas do pecado e da ignorância espiritual, e seu avanço sinaliza o cumprimento dos tempos. Além disso, a profecia enfatiza que a pregação do Evangelho é condição para a chegada do fim, um alerta para que a Igreja permaneça vigilante, ativa e comprometida com a missão evangelizadora. O plano divino é perfeito e soberano, garantindo que a mensagem de salvação chegue a todos antes do retorno de Cristo. Hoje, essa profecia tem um impacto profundo e urgente para Israel e a Igreja Mundial. O avanço do Evangelho pelas nações inclui Israel, um povo que ainda enfrenta desafios espirituais relacionados ao reconhecimento do Messias Jesus. Para a Igreja, essa missão universal é um chamado constante à ação, à oração e ao envio de missionários para todas as partes do mundo. Israel, apesar de suas complexidades políticas e religiosas, permanece no centro do plano divino, e o Evangelho pregado ali e em seu povo tem um significado especial para o cumprimento das profecias. Os conflitos atuais no Oriente Médio, as tensões étnicas e religiosas são um contexto difícil para a proclamação da fé, mas também uma oportunidade para a demonstração do amor e da esperança cristã. Cristãos judeus e cristãos judeus são convidados a se unir em oração e testemunho, reconhecendo que a pregação do Evangelho é a ferramenta divina para transformar vidas e preparar o caminho para o fim prometido. Essa profecia inspira perseverança, coragem e unidade na missão, reafirmando que o Evangelho continuará a avançar apesar das adversidades, pois Deus está no controle e seu reino se estabelecerá plenamente. Profecia 10. A segunda vinda de Cristo ao Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. E eles reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, 30, 31. No cenário histórico do ministério de Jesus, o Monte das Oliveiras possuía um significado especial para o povo judeu e para os discípulos, sendo local de ensino, oração e revelação. Jesus profetizou que voltaria a este mesmo monte de onde ascendera ao céu, um evento de magnitude universal que marcaria o fim dos tempos.
A descrição de sua vinda sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, enfatiza o esplendor e a autoridade divinos manifestos na segunda vinda. Essa profecia aponta para um momento decisivo na história da humanidade, quando Cristo reaparecerá para julgar, restaurar e inaugurar o reino eterno de Deus. O lamento das nações e a reunião dos escolhidos refletem a justiça e a misericórdia que estarão em perfeita harmonia no retorno do Salvador. Historicamente, esta promessa tem sido objeto de esperança, expectativa e preparação para os cristãos ao longo dos séculos, servindo como um pilar fundamental da fé escatológica. Teologicamente, a segunda vinda de Cristo é o clímax do plano divino de salvação e julgamento. Ela representa o cumprimento das promessas messiânicas, a vitória definitiva sobre o pecado, a morte e o mal. A vinda de Jesus no Monte das Oliveiras simboliza o retorno do Rei legítimo para estabelecer seu governo eterno sobre toda a criação. A profecia enfatiza a manifestação visível e gloriosa do Filho do Homem, a ressurreição dos mortos e o juízo final que trará justiça e restauração. O envio dos anjos com trombetas simboliza o chamado universal e o despertar espiritual dos eleitos. Esta doutrina reforça a soberania de Deus e a esperança futura da Igreja que aguarda com fé a consumação dos tempos. Ela também incentiva os crentes a viverem em santidade e vigilância, sabendo que o retorno de Cristo é certo e iminente. Na atualidade, essa profecia motiva tanto o povo de Israel quanto a Igreja a permanecerem firmes na fé e na esperança. Israel, cuja história está intimamente ligada ao Monte das Oliveiras, vive em meio a constantes desafios geopolíticos e espirituais. Mas a promessa da volta de Cristo é um farol de esperança e restauração. Para a Igreja, essa profecia é um convite à santidade, à oração e à evangelização, pois o tempo está próximo. Os conflitos no Oriente Médio, as tensões religiosas e as disputas territoriais refletem a batalha espiritual que antecede o glorioso retorno do Senhor. Cristãos, judeus e cristãos judeus são chamados a serem agentes de paz, amor e testemunho enquanto aguardam o cumprimento final dessa promessa. Essa profecia lembra a todos que, apesar das tribulações, Deus está no controle absoluto e que a vinda de Cristo trará a restauração definitiva, o fim da injustiça e o estabelecimento do reino eterno. Assim, a segunda vinda no Monte das Oliveiras é a esperança maior que sustenta a fé e fortalece o espírito em meio às adversidades presentes. À medida que contemplamos essas 10 profecias de Jesus sobre Israel, somos convidados a entrar em um mistério profundo e, ao mesmo tempo, luminoso, onde o passado, o presente e o futuro se entrelaçam na grande tapeçaria do plano divino. Cada palavra, cada promessa e cada advertência revelam a mão soberana de Deus, conduzindo a história humana com precisão, amor e justiça. Não estamos diante de meras narrativas antigas, mas diante de uma verdade viva que ecoa através dos séculos, alcançando o coração daqueles que desejam entender o propósito maior por trás das dores, dos conflitos e das esperanças que cercam Israel e o mundo hoje. Essas profecias nos mostram que Israel não é apenas um povo ou uma nação qualquer. Israel é o povo escolhido, a nação amada por Deus desde o princípio, cuja história é marcada por alianças eternas, por lutas que ultrapassam o terreno físico e adentram o espiritual. A destruição do templo, a dispersão, a rejeição do Messias, o endurecimento do coração, tudo isso não foi por acaso, nem fruto do acaso. É parte de um processo divinamente permitido e controlado, um tempo em que a fidelidade de Deus se revela na paciência e na esperança, mesmo diante da dor e da aparente adversidade.
A profecia é uma chama que brilha na escuridão, uma luz que nunca se apaga, indicando que há um propósito maior para tudo o que acontece. Hoje, ao olharmos para os conflitos que envolvem Israel, as tensões políticas, as disputas territoriais, as lutas religiosas, não podemos enxergar apenas uma realidade humana, mas também um cenário espiritual onde o inimigo tenta deter o cumprimento das promessas divinas. Porém, a palavra de Jesus nos assegura que, apesar das tribulações, nada está fora do controle de Deus. Ele é o Rei dos Reis, soberano sobre as nações, que tem o poder de mudar corações, restaurar relações e transformar o impossível em realidade. A profecia nos convida a não desistir da esperança, a permanecer firmes na fé, mesmo quando o mundo parece desmoronar ao redor. Para o povo de Israel, essas promessas são um chamado ao arrependimento, à restauração espiritual e ao reconhecimento do Messias prometido. Para a igreja, são um convite a orar incessantemente, a ser sal e luz em meio às nações, a proclamar o Evangelho com coragem e amor, respeitando a história e o caminho único desse povo. Para todos nós, judeus, cristãos e cristãos judeus, a mensagem é clara: há um tempo para cada coisa, um tempo de provação, mas também um tempo glorioso de restauração e vitória. A história de Israel é uma história de esperança inabalável, porque está escrita pelas mãos do Deus eterno, que nunca falha. O chamado final é para que nos posicionemos como testemunhas dessa verdade, como participantes ativos do mover de Deus na terra. Que possamos ser instrumentos de paz onde há conflito, mensageiros de esperança onde há desespero e filhos da luz onde a escuridão tenta prevalecer. O retorno glorioso de Jesus Cristo, anunciado nessas profecias, é a promessa maior que sustenta a alma do crente e acende a chama da perseverança em meio às dificuldades. Ele voltará ao Monte das Oliveiras, e quando isso acontecer, toda a criação reconhecerá o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Enquanto aguardamos esse dia, somos chamados a viver com integridade, fé e amor, buscando a unidade entre todos que creem, independentemente de suas origens ou tradições. É hora de romper barreiras, derrubar muros de preconceito e construir pontes de entendimento e oração. É tempo de declarar com convicção que a paz de Deus é maior que qualquer guerra, que o amor de Cristo é mais forte que qualquer ódio e que o reino que virá é eterno e invencível. Que esta mensagem nos transforme, nos fortaleça e nos una. Que possamos juntos caminhar na luz dessa esperança, firmes na certeza de que as promessas feitas por Jesus sobre Israel se cumprirão e que a glória de Deus será manifestada em plenitude. Assim, mesmo diante das tempestades do presente, nossa alma repousará segura na fidelidade daquele que governa com justiça, amor e poder eterno. Que venha o dia em que diremos com júbilo: bendito o que vem em nome do Senhor, e que até lá sejamos vigilantes, perseverantes e cheios da graça que só Ele pode dar. Parabéns e gratidão por ter chegado até aqui. Agora deixe seu comentário, ele é muito importante. Compartilhe este vídeo para mais pessoas. Assim juntos iremos anunciar as palavras de Jesus. Assista os outros vídeos do canal. Gratidão e até o próximo vídeo.